A gente não imagina quão complexa é a estrutura de uma casa espírita. A gente não tem ideia. Porque quando a gente chega, está tudo pronto. Não está tudo pronto? Porque alguém chegou antes e arrumou. Vocês estão chegando, quem chegou um pouquinho antes, quem está chegando, vai ver. O chão está limpinho, não está? Limpinho, alguém limpou. Alguém colocou as cadeiras todas ajeitadas. Alguém colocou toda a aparelhagem que é usada aqui em casa para que pudéssemos estar ouvindo a palestra. Não só quem está aqui, mas também quem está fora daqui, né? Online. Hoje nós temos essa possibilidade, graças a Deus, né? Na sala de passe tem os copinhos de água. Alguém colocou. Então, às vezes a gente chega e fala assim, cheguei na casa espírita. Vou tomar meu passe, vou ouvir minha palestra e vou para minha casa. Mas existe toda uma estrutura, não só física, mas também espiritual. E nós vamos falar das duas. Não só da física, mas também da espiritual. Tá? A nossa capacidade de ver, com exceção daqueles que são videntes, né? Que já sabe que tem pessoas que têm a mediunidade de vidência, eles podem ver os espíritos que estão aqui. Mas quem não tem, acha que é só a gente que está aqui. Mas não. Tem toda uma estrutura por trás de tudo isso. Muito bem. A casa espírita não é só essas paredes aqui, ó. Ela é muito mais do que isso. Ela se expande e torna-se enorme. Essa casa é uma casa grande, né? Ela tem uma composição grande. Então, a gente vê, parece que é pequeno, mas não é. Do outro lado, o plano espiritual é muito maior. Então, vamos lá. Passar para frente. Socorro! Que faz? Então, assim, o centro espírita não se trata somente de uma construção física adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, uma edificação espiritual com bases, cujas bases devem ser fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Muito bem. Essa casa espírita, eu estava até perguntando para a Márcia, ela foi criada, surgiu mais ou menos na década de 60, e foi criada por um grupo de pessoas que fundou a creche que vocês conhecem aqui. Se eu estiver errado, alguém me corrige, tá? Por favor. E esse grupo de pessoas, pensando nas crianças que são vulneráveis, criou a creche. E com isso foram crescendo outros trabalhos da casa, todos que vocês vão, que a gente vai comentar daqui a pouco. Só que muito antes de ser criado, de ter iniciado a casa espírita ou a creche ou qualquer outro trabalho da casa, a espiritualidade superior já tinha começado a fazer o trabalho dela. Eles planejaram tudo antes. E eles vão intuindo aos trabalhadores, às pessoas que estão envolvidas na casa, a fazer novos trabalhos. E é assim que vão surgindo. Então, aquilo que a gente vê aqui é organizado, porque tudo tem que ter uma organização. Todo trabalho tem alguém que comanda, né? Tem alguém que é responsável, vamos dizer assim, porque parece que tem hierarquia. Não é que a gente tem hierarquia, mas tem alguém que coordena os passistas, que coordena quem vai fazer a palestra. Se a gente não delegar, vai ficar só para uma pessoa, e não é assim. A casa espírita não funciona só com uma pessoa, ela funciona com várias pessoas. E é importante que todos nós estejamos engajados nesse
trabalho, quando adentramos uma casa espírita, começamos a frequentar, começamos a trabalhar nela. É importante que todos participem. Bom, então, como já foi, como eu falei, foi planejado, isso acontece com todas as casas espíritas. Todos os lugares foram planejados antes. Então, nada do que tem aqui hoje foi feito ao acaso. Nada, absolutamente nada. Tá? No plano material, uma casa espírita, ela é um lar. Por que é um lar? Porque aqui nós, quando começamos a frequentar, nós conhecemos pessoas. E dessa convivência com as pessoas que nós conhecemos, elas passam a integrar a nossa caminhada evolutiva. Elas vão se tornando irmãos, mas não irmãos de sangue, mas vão se tornando irmãos espirituais, que conosco caminham, partilham as mesmas ideias que a gente tem. E nós nos ajudamos uns aos outros. Também é uma escola. Bom, tem aqui, está até marcado até o Coen, porque a gente tem a necessidade de se instruir. Porque se a gente não aprender, a gente vai ficar na ignorância. Então a gente precisa amar e instruir, como Kardec nos ensinou. Certo? A gente também considera como uma oficina de trabalho. Uma casa espírita tem muitas coisas que podem ser feitas. E não necessariamente a gente precisa ter feito um curso para isso. Sim, algumas atividades exigem e têm a necessidade de fazer o curso. Por exemplo, se você vai trabalhar numa reunião mediúnica, é importante que você faça o COEM para quê? Para você educar a sua mediunidade. Mas se for para auxiliar, arrumar as cadeiras, colocar os copinhos, fazer algo mais simples, não tem necessidade de fazer um COEM. Basta ter boa vontade. Basta se colocar à disposição. E eu tenho certeza que sempre vai ter alguém que vai acolher a tua vontade aqui. Então, Marta, aproveita, tá? Se alguém procurar, aproveita. Também é um hospital. É um hospital de almas. Porque quando a gente chega a uma casa espírita, normalmente a gente chega pela dor. Infelizmente, nem todos têm a sorte de nascer num berço espírita. Não que isso seja a melhor coisa do mundo, mas para a gente é. Porque pode ser que hoje a gente esteja aqui, mas amanhã a gente fala assim, não quero ser mais, eu vou seguir outro caminho e fazer o bem onde você está. Não estou criticando religião nenhuma, tá, gente? Mas quem veio para a doutrina espírita veio pela dor. Eu vim para a doutrina pela dor. Então, quando a gente chega na casa espírita, a gente quer ajuda, a gente quer consolo, a gente quer amparo. E sempre seremos acolhidos e receberemos o tratamento necessário para aquela dor que nós estamos, sentindo que nós estamos precisando. E é por isso que é um hospital. Porque aqui tem o remédio salutar para a nossa alma. E também é um templo. Porque aqui é onde a gente se reúne para orar em nome de Jesus e seguir os ensinamentos dele. Então, o centro espírita é um centro ele é um núcleo de transformação moral. Porque a partir do momento que a gente adentra, se sente bem, se sente acolhido, se sente amparado, a gente vai ter vontade de entender o que é essa doutrina. E conforme a gente vai estudando, aprendendo, a gente vai entendendo que a nossa caminhada aqui em terra, desde quando a gente inicia com o nosso nascimento, até quando a gente desencarna, a única finalidade que a gente tem é nos transformar, sermos pessoas melhores. E só a doutrina vai nos ensinar a fazer isso, sermos melhores. Porque o que éramos ontem é diferente do que
somos hoje. Quem está começando agora, na doutrina, daqui a um tempo vai poder fazer essa reflexão de quem está há muito tempo já na doutrina. Cada um de vocês pode pensar como que vocês chegaram na casa espírita. Como que vocês eram antes de conhecer tudo que vocês conhecem hoje. E como que vocês estão. Eu tenho certeza que muita coisa mudou na vida de vocês. Houve uma grande transformação na vida de vocês. Tem muita coisa ainda para mudar? Tem. Porque a gente sabe que a natureza não dá saltos. Ninguém muda da noite para o dia. Tudo tem o seu tempo certo de acontecer. E é por isso que a casa espírita é um local que faz nós nos transformarmos, sermos cada vez melhores. E é essa a ideia. Aprender para evoluir. Agora a gente vai começar a entrar como funciona a casa espírita. Mas a gente vai falar primeiro como é o funcionamento da casa espírita do ponto de vista físico. Tá? Como eu disse, já estava tudo arrumado aqui, porque alguém fez. Alguém já deixou tudo preparado. Né? E começando, quando a gente entrou na frente, tem uma recepção. Sempre vai ter alguém que vai orientar a nós que chegamos à casa espírita, às vezes pela primeira vez. Sempre vai ter alguém que vai falar, olha, você pode sentar ali, você quer conversar com alguém, os trabalhos da casa são esses. Então, é a porta de entrada de uma casa espírita, a recepção. Normalmente a pessoa que fica na recepção é uma pessoa que tem muita simpatia e tem muita empatia. É ela que vai fazer aquele primeiro contato de acolher, de amparar aquele que chegou a primeira vez. E vai indicar para o setor que for necessário. Aí a outra que nós temos aqui na Casa Espírita, que é a palestra, que inclusive hoje sou eu que estou aqui. Mas normalmente as palestras, elas acontecem nessa Casa Espírita de terças e de quintas. Começa 15 para as 8, é isso? Então. E é sempre feito um rodízio de palestrantes. Ou são pessoas que foram convidadas da própria casa, que vêm falar sobre temas de Jesus, da doutrina espírita, ou palestrantes de outras casas espíritas, como é o meu caso. Eu sou de outra casa espírita. E o que é a palestra? É um momento de reflexão. É um momento em que a gente para, ouve aquela palestra, ouve aquela palavra. Muitas vezes, naquele momento, às vezes não serve para mim. Ele está falando. Mas vai ter um momento que aquela palavra que você ouviu ficou lá, como uma sementinha no seu coração. Ela vai servir para você um dia, em algum momento. Então, quando a gente vem para a casa espírita, assim que a gente chega, é legal a gente sentar e escolher um lugar, acomoda, fica quietinho, fica envolvido por toda essa energia que tem na casa. E espera, em silêncio. Para quê? Para que possa aproveitar cada vez mais o tema que é desenvolvido. Ah, mas eu tenho tanto sono, meu Deus, eu tenho muito sono. Levanta um pouquinho, toma um pouquinho de água, depois senta. Mas procura prestar atenção, porque a palestra é um momento muito importante. É um momento em que nós somos ajudados. Vocês vão ver lá na frente, porque eu trouxe uma imagem bem legal para vocês entenderem. Tá? E ela também serve, a palestra, para a gente divulgar a doutrina espírita. É uma forma de divulgação dos ensinos de Jesus e da codificação. Aí quando a gente às vezes chega, como eu disse, muitos chegam pela dor, chegam com dificuldade. E o que
gente fala, olha, você não quer conversar com alguém? Aqui a gente tem o atendimento fraterno pelo diálogo, ou, simplificando, a entrevista. Que você vai conversar com alguma pessoa da casa que é preparada para isso, que tem o conhecimento da doutrina. Você vai ser encaminhado para uma sala reservada, uma sala em que ninguém vai ouvir, somente aquela pessoa. Você vai poder falar sem ser julgada. Você vai falar, contar o seu problema para a pessoa. Aquilo que você vai contar vai ficar em sigilo. Porque a pessoa não pode sair espalhando por aí. É uma coisa. É como se fosse um confessionário. Quando você. Né, eu fui católica, a maioria de vocês é católica, foi católica, ou é, não sei. Enfim, conhece, pelo menos tem conhecimento, né? Quando você vai confessar para o padre, você não pode, o padre não sai falando para todo mundo. É como se fosse isso. Então a pessoa ela vai ser extremamente discreta. E ela vai te orientar se você deve fazer o tratamento espiritual ou se você só passa pelos passos, assiste as palestras e está tudo bem, que você vai ficar bem. Ele também vai explicar se você precisa fazer o Evangelho no Lar. Se você não faz, ele vai te orientar como que faz o Evangelho no Lar. Ele vai te orientar e estudar. Para quê? Para que você tenha conhecimento. E tendo conhecimento, você acabe se transformando moralmente, se modificando, que é o objetivo da doutrina espírita. Então, terminando o atendimento, ele encaminha para o tratamento espiritual. Dependendo do caso, aqui nessa casa, a pessoa que faz a entrevista, né, ela fala, ó, você vem, toma tantas semanas de paz, você vem 5 semanas, 3 semanas, ele que vai indicar o tempo que a pessoa precisa vir tomar o passe, assistir a palestra, que faz parte do tratamento, tomar o passe e tentar se modificar. Na nossa casa espírita é um pouquinho diferente. Lá a gente tem uma regra de 10 sessões, então 10 semanas, sendo que depois de 5 semanas passa por uma entrevista novamente. Se a pessoa está bem, às vezes ela é liberada, não precisa voltar a fazer o tratamento, basta separar, vamos separar. Aqui eu já descobri que não é. Mas é a mesma coisa, gente. Tudo igual. Tem casas espíritas que o passe é coletivo. Eu não estou falando passe, eu estou falando da hora. E se a pessoa precisa mais tempo de tratamento, ela continua a ter mais 5 semanas. E assim vai se fazendo o tratamento espiritual. E o que é esse tratamento espiritual? É o passe, né? São várias medidas que são consideradas importantes para a pessoa. São ações terapêuticas, com o objetivo de ajudar, de consolar, de acalmar o coração daquele que buscou ajuda. Ele indica o estudo na reforma íntima, como eu disse. O passe, que eu adiantei um pouquinho, né? Mas nós vamos. O que é o passe? Nada mais é que a transmissão de energias. É uma transfusão de energias. O passista, ele também colabora com essa transmissão de energias. Então, a gente recebe do plano espiritual pela imposição das mãos, como Jesus nos ensinou, porque foi ele que fez a primeira vez, né? Pela imposição das mãos, o passista, juntamente com o plano espiritual, vai dar a paz. Então a gente recebe não só do passista a energia, mas também do plano espiritual. Mas para que o resultado desse passe que a gente recebe aqui seja eficaz,
a gente precisa estar em sintonia com a espiritualidade. Tem que estar, por isso que eu falei, quando chega, acalma, chega um pouquinho mais cedo, presta atenção na palestra, porque tudo isso vai colaborar para a sua mudança de energia. Quando a gente chega cansado, a gente chega irritado, às vezes a gente chega, enfim, seja qual o estado de espírito que a gente está, que a gente chega na casa espírita. Conforme a gente vai adentrando, a gente vai se sentindo melhor. Aí eu até perguntei para a Márcia aqui, porque tu tem lugares que tem caderno de vibração e tem lugares que tem uma caixinha. Na nossa casa espírita é uma caixinha de vibrações. Aqui eu sei que tem o caderno. E esse caderno de vibrações, a gente coloca o nome das pessoas para que elas sejam atendidas, para que elas recebam ajuda. Às vezes são pessoas que não podem vir à casa espírita, mas a gente está lembrando delas. Assim como nós gostamos de ser ajudados, nós também podemos ajudá-las de alguma forma. E a espiritualidade, ela anota, ela pega esses nomes e ela leva a ajuda. Tá? Tem também a reunião mediúnica. As reuniões mediúnicas aqui, elas funcionam de terça e quinta, logo após esse trabalho, não é isso? E o que é essa reunião mediúnica? É a reunião feita privativa, não é aberta ao público como esse trabalho. Ela é feita por trabalhadores da casa que foram preparados para isso. Então, quando a Márcia tem fala aqui na frente, ou a outra pessoa de terça-feira, e convida vocês para fazer o poema, é exatamente para prepará-los, para vocês educarem a mediunidade de vocês, para poder trabalhar nesse trabalho privativo. Esse trabalho realmente precisa ter um preparo. Tem que saber se controlar, aprender a controlar aquilo que a gente às vezes desconhece. E tem pessoas que nem sabem o que são médicos. Então é necessário. E aí quando a gente começa a participar, né? Você fez o poema e está participando, o que acontece no trabalho mediúnico? A gente é auxiliado, mas a gente também auxilia. Porque muitos espíritos que desencarnaram, às vezes nem sabem que eles desencarnaram. Ou às vezes eles estão com muita raiva e eles precisam de consolo. Assim como nós temos momentos de dificuldade, eles também têm. Eles só não estão no corpo de carne como nós estamos. E muitos ainda estão confusos. E a espiritualidade maior encontrou essa maneira para poder ajudá-los. E nós podemos colaborar depois de estudar. Tem um grupo de estudo, porque, vamos combinar, tem algumas obras que são difíceis a gente estudar sozinho. E o mais gostoso é estudar em grupo. Por quê? Porque quando a gente estuda em grupo, a gente troca ideias. A gente não fica focado só, a gente consegue entender coisas que talvez a gente sozinho não conseguiria entender. Então, a Casa Espírita tem um grupo de estudo doutrinário. Aqui tem 4 opções. De quarta-feira à tarde, a partir das 2 horas da tarde, das 2 às 3, tem o grupo Orlando Macarte. Eles estão estudando hoje vibrações de paz em família. Qualquer um pode participar. Se tiver disponibilidade para esse horário, tenha. É legal, é bom, a gente aprende muito. Tem de segunda-feira o COEM, que é o curso de orientação e educação mediúnica, que ele é preparatório para tarefas mais específicas da Casa Espírita. E tem cursos online, que é o EST, que é o Estudo Sistematizado
da doutrina espírita, é mais para quem está começando, iniciando. Esse curso é online, de segunda-feira às 20 horas, e tem o EAD, que é estudo avançado, aprofundado da doutrina espírita. É de quarta-feira às 20 horas, também é online. Então é legal participar, porque a gente conhece pessoas, a gente vê objetivos diferentes, a gente vê visões diferentes daquilo que às vezes a gente acha que só a gente sabe. Não é legal a gente participar e fazer diferente. Tem o meu xodó, que é evangelização infantil. Eu até perguntei para a Márcia se tem junto com a palestra, porque a nossa casa é junto, no mesmo dia. Mas ela falou que é junto com o dia do coelho. Então, às vezes, a pessoa vem estudar, não sabe com quem deixar o filho, traz, porque tem um coelho, é legal a criança participar. Tem até uma história que eu estava ouvindo com o Paulo, quando estava vindo para cá, que o Rossandro fala, né, que a gente tem a obrigação de colocar Deus na vida dos nossos filhos. A minha filha que está aqui, ela não tem escolha. Ou você vai ou você vai. Não tem negociação. Ela tem que ir para o centro espírita, querendo ou não querendo. Mas se eu obrigar, eu obrigo, porque eu tenho uma obrigação. Que é colocar Deus na vida dela. E ele conta a história de uma mãe, que a mãe ouviu, você falando que tem que obrigar o filho a ir. E ela achou assim, nossa, mas eu sempre obriguei meu filho, mas eu acho que eu não deveria ter feito isso. E vou resumir, porque é uma história bem compridinha. O filho virou filha, né, se transformou, né, se assumiu, se transformou em menino, virou uma menina. E a mãe perguntou para a filha se ele tinha achado ruim, né, ela tinha achado ruim de ter sido obrigada a ir na evangelização infantil. E ele falou, não, eu acho que você não errou, porque você sabe que eu não sou um espírito fácil, eu não sou uma pessoa muito boa. E se eu não tivesse ido para a evangelização, eu não seria o que eu sou hoje. Então, a evangelização é extremamente importante, porque ela é plantada uma semente no coração da criança. Se ela vai seguir ou não o espiritismo, é outra história. O pai fez a obrigação dele. A criança veio e a semente está lá. Uma hora ela vai florescer. Então, a evangelização é extremamente importante. Aqui tem mais, senão a gente não vai terminar nunca. Divulgação da doutrina espírita. Vocês viram que tem a biblioteca aqui na frente. Livros é o que não falta para a gente aprender. A Márcia falou da Feira do Livro. Importantíssima a Feira do Livro. É muito legal participar. Tem de tudo um pouco. Tem evangelização, tem palestra. Parece que vai ter passe esse ano, né? Vai ter passe. Tem os livros que a gente pode adquirir por um preço fantástico. E aqui também na casa tem a doação de livros lá na frente para quem quiser. Então, a gente não estuda se a gente não quiser. Tá? Vamos lá. As atividades da casa. Tem a creche, tem alguns projetos da creche que nós vamos falar especificamente. Esse daqui é um projeto da Casa Espírita, que é o projeto Maternidade Consciente. São mulheres que são grávidas e são carentes, e a Casa Espírita auxilia com o curso, para ensinar elas a cuidar do bebê, para, enfim, higiene, toda a parte que envolve a maternidade. E no final do curso é dado a banheirinho, enxovalzinho, bonitinho, bem legal. O projeto Cuidando do Luto. A Márcia comentou, é um projeto muito bonito que eu quero levar. Eu e o Paulo, a gente quer levar para a nossa casa. Eu acho que é importantíssimo. Às vezes a gente perde um ente querido e se perde nesse meio
né? Então, é um projeto que auxilia as pessoas a entender que, na verdade, a gente não perde ninguém, né? Mas a gente vai sentir falta daquela pessoa e aprender a conviver com essa dor. Esse é um projeto da creche, que é educar para transformar juntos e conectados. Crianças carentes aprendem a mexer com a informática. Projeto Educar para Transformar, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Lá eles têm atividades, tem música, tem atividades esportivas, que servem para juntar as crianças e os jovens. O projeto Escuta Especializada. Tem crianças que passam ou passam por violência ou assistem pais violentos. E esse projeto, ele auxilia crianças que estão passando por essa dificuldade. Eles ouvem e auxiliam para que essa criança seja protegida, porque toda criança precisa de proteção. Agora, nós vamos falar como que funciona no plano espiritual. Eu tirei algumas imagens, umas que vocês viram antes, é desse livro, chama Seara do Bem, nos bastidores de uma reunião espírita. Ele foi o espírito Antônio Carlos Tonini, o médium é Luiz Antônio Ferraz, e as ilustrações é do projeto Imagem. O Tonini, eu vou chamar só ele de Tonini, tá? Ele foi espírita há muitos anos, uns 40 anos. Ele desencarnou. Depois que ele desencarnou, 10 anos depois, ele pediu permissão para voltar à Terra, no centro do mundo, e assistir como que funcionava uma casa espírita vista do ponto de vista espiritual. Porque ele sempre trabalhou na matéria. Como todos nós que estamos aqui, alguns trabalhadores estão aqui, a gente sabe como que é. Quem não tem o poder da evidência, não tem a possibilidade, não tem o poder, a faculdade da evidência, não vê como os espíritos trabalham. Mas ele veio contar para a gente, assim como o André Luiz já contou em algumas obras dele. Então, aqui, quando os trabalhos, todos os trabalhos têm uma coordenação. Todos os trabalhos têm uma coordenação espiritual. Assim como tem a física, também tem a espiritual. Alguém que comanda tudo, que delega função para as pessoas. Os trabalhadores de uma casa espírita, do ponto de vista espiritual, são médicos, são enfermeiros, são auxiliares, são técnicos. E eles, antes de começar o trabalho, o nosso trabalho aqui é só uma hora e meia, mais ou menos, 2 horas. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, enquanto nós estávamos fazendo as nossas atividades em casa, eles já estavam trabalhando e preparando o ambiente aqui. Todos eles. E como que eles começam o trabalho deles? Com uma prece. Então, eles se reúnem no salão e eles fazem uma prece. Para quê? Para que o ambiente sature de energias positivas. Que ele inspire, traga para casa coisas boas. E é por isso que quando a gente entra na casa espírita, a gente tem a sensação de paz, de tranquilidade, de tudo. Eu já até passei direto aqui, já não sei fazer. Então tá bom. Então vamos lá. Então, aqui, e aí a casa espírita ela tem vários setores. E um deles, que é muito importante, é o setor de vigilância. Eles colocaram essa imagem, né, fizeram esse desenho, e a gente imagina o seguinte, que a gente vê por ela. A casa está toda iluminada. Porque quando a gente faz prece, a casa se ilumina. E ela ilumina tudo. Nem todos os espíritos estão entrando dentro da casa.
Então, isso aqui é o momento que a gente abre o portão para que as pessoas possam entrar. Algumas entram, outras já não. Por que tem algumas que entram, outras não? Porque nem todas estão preparadas para receber o auxílio. Nem todas estão prontas para ouvir. Nem todas estão prontas para a luz. Assim como Jesus não falou tudo para a gente. Jesus falava por parábolas, e tem parábolas que a gente tem dificuldade de entender até hoje. Você imagina que como ele conseguiria falar tudo que ele falou se ele abrisse a boca? A gente não tinha condições de entender. E é isso que acontece com alguns espíritos. Nem todos podem ser auxiliados naquele momento. Vão ser auxiliados? Sim. Mas existe toda uma proteção para entrar somente aqueles que estão prontos para entrar. Às vezes nós a gente vem para casa e a gente traz algum companheiro, um amiguinho que nos acompanha de alguma forma, porque aí nós estamos sujeitos. Ninguém é tão perfeito que não tem nenhum amiguinho aqui. Todos nós temos. Né? E às vezes o amiguinho não está pronto para receber a ajuda. Então eles falam, ó, você fica aqui. E só entra quem está realmente preparado para isso. E é isso que o setor de vigilância faz. Eles também colocam luzes. São 2 trabalhadores colocando como se fosse uma espécie, deixa eu ver como que eu coloquei aqui. É um dispositivo que eles utilizam, porque apesar de ter permitido a entrada, então, às vezes o espírito ele fica muito agitado. E aí eles usam esse dispositivo que a gente está vendo aí para sedar aquele espírito, para que o trabalho da casa espírita transcorra da melhor forma possível. Às vezes é necessário. São pequenos eletrochoques que são dados nesse espírito, para ele se acalmar. Para evitar tumulto dentro da casa espírita. E para que os fluidos da reunião continue reservado. Não seja atrapalhado nem no plano físico, nem no plano espiritual. Assim como nós usamos aparelhos aqui, ó, para poder fazer toda a transmissão, a espiritualidade também usa. E eles usam aparelhos que às vezes a gente conhece, nem a gente sabe. Alguns aparelhos que eles estão usando aqui servem às vezes para auxiliar espíritos que pedem socorro no umbral. Então, eles ouvem através desses aparelhos e vão buscar. No fundo, vocês estão vendo que está sendo colocado um telão. Que nem aqui tem um telão, é colocado também um telão. E lá na frente nós vamos descobrir para que serve esse telão. Tá? Esse é o setor de comunicação da casa espírita, do plano espiritual. Tem o setor de enfermagem. Os trabalhadores, enfermeiros, os médicos, eles trazem da natureza energias para que, colocadas junto à água, para colocadas junto da água, essas energias que são retiradas da natureza, para nos auxiliar, elas servem de remédio. São usadas no tratamento espiritual. Então, quando a gente pega esse copinho de água, a gente fala assim, é só água. Não é só água. Ali tem um remédio que a gente precisa, porque já foi preparado para isso. Tanto que eles fluidificam a água usando essas energias. Então, aquela água que a gente toma, ela já foi manipulada com coisas importantes para o nosso corpo físico e espiritual. Na entrevista, que é
o atendimento fraterno. O atendente fraterno, enquanto ele está conversando, o espírito já está sendo atendido. Não só o espírito que às vezes acompanha, mas também aquele que foi passar por entrevista. Nesse caso aqui, é um senhorzinho, né? Vocês estão vendo que a parte do tórax dele está mostrando exatamente aonde foi identificada pela espiritualidade o que precisava ser necessário auxiliar. O desequilíbrio dele era tão grande que já estava afetando o corpo físico. Então, a espiritualidade intuiu o entrevistador para que esse senhor procurasse ajuda médica. Então, às vezes, a gente necessita não só da ajuda espiritual, mas também da médica. Por isso que quando às vezes a gente passa por entrevista e precisa fazer o tratamento espiritual, a gente está fazendo o tratamento médico, a gente tem que continuar. A gente não pode parar. Os dois caminham juntos. Nunca ninguém vai falar, não, para de tomar os remédios que você está tomando que você vai sarar. Não, nunca. Nunca, jamais. O tratamento espiritual, ele anda junto com o tratamento médico da Terra. Então, nesse caso, quando nós já entramos na casa espírita, nós estamos sendo auxiliados. Mesmo que a gente não passe por entrevista, porque às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente não quer se expor, não precisa ter vergonha. Tudo também tem seu tempo, né? Às vezes a pessoa não está pronta. No instante da prece. Quando Paulo fez a prece, possivelmente o mentor dele estava do lado dele. Assim como ao meu lado deve ter algum instrutor, algum mentor me auxiliando. E eles auxiliam como? A energia é feita através do pensamento, ele faz a intuição. Para quê? Ele vai fazer a palestra em um lugar? Não. Ele só vai intuir para a gente lembrar algumas coisas que nós precisamos falar. Alguma imagem, alguma coisa que a gente possa trazer para o conhecimento de vocês. Mas a palestra, normalmente, quem faz são os encarnados. Com exceção do Divaldo. Quem assistiu o filme do Divaldo, a primeira palestra que ele fez, né, foi feita por um espírito. Quem quer lembra, Paulo? Humberto de Campos. Né? Ele ficou medianizado. Então. Mas aí ele falou, o que aconteceu depois? A próxima vez você estuda. Hoje eu te ajudei, mas amanhã você estuda. Por quê? Não é sempre. A gente precisa estudar para poder vir aqui na frente e falar. Por isso que eu escolhi um tema fácil, porque eu já conheço um pouco, tá? Não. Ah, eu preciso que eles me empurram de vez em quando, tá? Não. E aí, o que acontece enquanto vocês estão assistindo a palestra? Eu estou sendo intuída, estou sendo auxiliada, mas vocês também estão. Eles estão aqui, eles estão ajudando todos vocês. A gente pode não ver, mas eles estão. E também durante a palestra, lembra do telão que a gente viu lá? O que acontece? São trazidos espíritos para assistir e aprender com a gente. Da mesma forma que nós estamos aprendendo, os espíritos também aprendem. Por isso que eu falei que as paredes, elas expandem. De certa forma, que os espíritos que são trazidos também assistem a palestra. E aquela tela serve para quê? Para que enquanto o palestrante está falando, vai aparecendo no fundo
imagens para que alguns espíritos que às vezes não têm condições de entender, aprendam por imagens. Está quase acabando, tá? Aí eu faço magnético. O que acontece quando a gente adentra a sala de passe? Então, tem o passista, tem os trabalhadores do plano espiritual. O primeiro senhor, que está sentado lá na cadeira de terno, ele está pensando lá fora, nos negócios dele. Ele não está receptivo ao passe magnético. Ele está ali de corpo presente. A cabeça dele está longe. Ao passo que a moça que está ao lado dele, no meio, vocês estão vendo que o perispírito dela está mais alto. Por quê? Porque ela está receptiva. Ela está tão receptiva que ela conseguiu expandir o perispírito dela. Então ela está recebendo. Quem está recebendo o passe? Os dois, todos estão recebendo. Mas quem está tendo mais merecimento? A mulher. Por quê? Porque ela está acreditando que ela vai se melhorar. E é assim que a gente deveria se portar dentro da sala de passe, fazendo uma prece, orando, pedindo a Jesus que nos auxilie e nos ampare nas nossas dificuldades. A evangelização. São trazidas na evangelização, enquanto as crianças estão aprendendo, são trazidas outras crianças. E também mães, como aquelas duas que estão ali, são espíritos. Elas são trazidas para aprender como cuidar de crianças. Porque em outra encarnação, infelizmente, elas faliram como mães. Então, a evangelização é importantíssima nesse ponto também. Todos os recursos que a espiritualidade pode trazer para beneficiar a todos nós, eles trazem. No fim do trabalho, os espíritos vão embora. E o que eles fazem? Eles levam com eles os espíritos que aqui foram socorridos. Alguns, no de hoje, alguns vão ser levados antes e tem alguns que vão ser levados depois. Provavelmente aqui deve ter duas equipes espirituais. A da reunião mediúnica, da reunião pública e da reunião mediúnica. Possivelmente, eu acho que deve ser isso. Então, o que é da reunião pública? Os espíritos que já foram atendidos, eles vão ser encaminhados, levados para colônias, para hospitais, para onde houver necessidade. Depois que acaba esse trabalho e começa o trabalho mediúnico da casa, vão ser atendidos os espíritos que já foram preparados para isso. E quando acabar, eles também vão ser encaminhados. Então, ninguém fica sem ajuda. Nós, encarnados, recebemos ajuda e os espíritos desencarnados também recebem ajuda. Então, a gente só precisa agradecer. O centro espírita, por mais humilde que seja, é sempre um santuário de renovação mental em direção da vida superior. Então, a gente tem que agradecer a Deus por a oportunidade de estar dentro de uma casa espírita, de poder aprender, de aproveitar esse pouco tempo que a gente tem aqui. Esse é Jesus nos convidando a servir em nome dele. Então, é muito importante a gente entender que a casa espírita não é só isso aqui. Essa tribuna, as cadeiras, a transmissão. A casa espírita é muito mais do que isso. Ela, na verdade, ela é a boa nova de Jesus, que vai calar o nosso coração, que vai nos auxiliar a sermos melhores a cada dia.
Então, se a gente tem a oportunidade de estar numa casa espírita, vamos aproveitar. Se a gente puder auxiliar, auxilie. Se quiserem trabalhar, trabalhem. É muito mais do que só assistir palestra. É muito importante. É o oásis que vai deixar a gente cada dia melhor. Então, vamos aprender, vamos nos dedicar e aproveitar esse pouco tempo que a gente fica aqui. Muito obrigada a todos vocês. Vamos fazer a prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por esses momentos em que estivemos juntos, que Ele possa trazer ao nosso coração o amparo que precisamos, a alegria e a vontade de seguir em frente, sempre. Que assim seja.